Visão geral de um programa de computador. Nesta aula, você aprenderá hardware, software, surgimento do programa de computador. O que é um programa de computador? Código-fonte, compilador e arquivo executável. O que acontece quando você executa um programa de computador? Vamos lá! Conceitos básicos. Em nossa jornada de aprendizagem sobre programação, abordaremos os aspectos mais profundos do funcionamento de um computador. Antes disso, vamos explorar seus conceitos mais básicos. Hardware. O hardware do computador digital refere-se aos componentes eletrônicos que integram o computador, tais como CPU, monitor, teclado, mouse, processador, memória RAM e BIOS. Essas são partes fundamentais que compõem o computador digital, e o funcionamento da máquina é possível com base em cada um dos componentes presentes na CPU. Software. O termo software é utilizado para designar um conjunto de programas ou, mais frequentemente, para fazer referência à parte não física do sistema computacional. Em resumo, não é possível tocar ou pegar em um software, ao contrário do hardware, onde é possível tocar os componentes eletrônicos e até manuseá-los. Surgimento do programa de computador. O programa de computador surgiu antes do desenvolvimento do computador eletrônico. Um trabalho publicado em 1843 por Ada Lovelace, sugerindo uma forma de calcular os números de Bernoulli através da máquina analítica de Charles Babbage, é considerado o primeiro programa de computador. A primeira aplicação prática da programação surgiu com os dispositivos baseados em cartões perfurados, utilizados desde o século XVIII na indústria da confecção. O que é um programa de computador? Um programa de computador é a formalização de um algoritmo passo a passo em qualquer linguagem que possa ser transformada em instruções executadas por um computador, gerando os resultados esperados. Podemos representar um programa de computador como um bloco de função. Por definição, uma função recebe uma entrada e gera uma saída. A saída de uma função depende inteiramente da definição da função e de sua entrada. Execução do programa. Um programa de computador é composto por código-fonte, compilador e arquivo executável ou arquivo binário. O código-fonte armazena todas as instruções da linguagem de programação escritas pelo programador, geralmente organizado em vários arquivos, agrupados em hierarquias de pastas conforme o tamanho do programa desenvolvido. Junto com o código-fonte, pode haver documentação técnica, explicando as funcionalidades do programa para o usuário. Um compilador é um programa de sistema que traduz um programa descrito em uma linguagem de alto nível para um programa equivalente em código de máquina para um processador. Resumidamente, o compilador transforma o código-fonte na linguagem de programação para o programa executável ou aplicativo. O arquivo binário ou executável é o programa já compilado e pronto para ser executado. Geralmente, é o arquivo com o qual o usuário interage ao iniciar o programa. Este arquivo não é um arquivo de texto, é um arquivo binário, o que significa que seu conteúdo não pode ser visualizado em um editor, e todo o conteúdo contém instruções de máquina. É importante ressaltar que, uma vez compilado o código-fonte, qualquer nova alteração no mesmo não refletirá no programa executável, e uma nova compilação deverá ser realizada. O que acontece quando você executa um programa de computador? A CPU de um computador é composta por processador, memória RAM e componentes de entrada e saída. O processador é o núcleo do computador, onde todas as instruções escritas pelo programador são executadas. A memória é a área que o processador usa para armazenar dados enquanto realiza o processamento e a execução do programa, desempenhando um papel essencial ao guardar valores utilizados em partes posteriores de um programa. Os componentes de entrada e saída são periféricos, como teclado, monitor e mouse, utilizados para que o usuário possa interagir com a máquina. Um programa de computador é inicialmente carregado na memória do computador, geralmente pelo sistema operacional. O sistema operacional organiza 3 blocos de memória, também chamados de segmentos. O primeiro é o segmento de código, estático em tamanho e conteúdo. O segundo bloco de memória é o segmento de dados, que armazena todas as variáveis do programa.
O terceiro bloco de memória é o segmento de pilha, uma área de memória onde informações são armazenadas em forma de uma pilha. Isso serve para armazenar informações como variáveis locais e parâmetros de funções, sub e rotinas. A partir desse ponto, o programa é executado, instrução por instrução, até seu término. A execução de um programa de computador pode ser interrompida em caso de erro de software ou de hardware.